De manhã cedo em Lisboa, a luz dourada atravessava a janela de madeira antiga, refletindo no piso de ladrilhos, já escurecido pelo tempo. O cheiro de pão de queijo recém-assado se misturava ao aroma do café quente espalhando-se pela pequena cozinha. Isabela Duarte estava ao lado da mesa, ajustando a toalha verde-água e colocando um vaso de cravos brancos, flores que ela sabia que seu marido Miguel Andrade gostava muito. Hoje completam-se 3 meses desde o casamento. 3 meses não eram muito, mas para Isabela, cada dia com Miguel era como um tijolo a mais na construção do sonho de uma família perfeita. Ela vestia um simples vestido branco, cabelo preso de baixo olhos, brilhando de expectativa, ao ouvir a porta se abrir. Miguel entrou, mas em vez do sorriso habitual, havia no seu rosto uma expressão tensa e difícil de decifrar. Sentou-se, mas não tocou na comida. Isabela, precisamos conversar. Ela hesitou a colher de café parada no ar. O que foi? Você parece diferente. Miguel suspirou, evitando o olhar dela. Eu não posso continuar. Eu me apaixonei por outra pessoa. O ar pareceu congelar. O som do relógio na parede ecoava alto. Isabela colocou a colher sobre a mesa, respirou fundo. Não chorou, não gritou, apenas sentiu um vazio se espalhar pelo peito. Ela se levantou, tirou a aliança e a colocou sobre a mesa ao lado da xícara de café, ainda fumegante. Se é isso que quer, não vou implorar. Poucos minutos depois ela saiu do apartamento, deixando para trás o cheiro de café, os cravos brancos e um casamento que havia terminado como se nunca tivesse começado. Nos primeiros dias de volta à pequena casa da mãe, no bairro Alfama Isabela, parecia sem alma. O som da guitarra de fado, vindo do bar na rua de baixo, o cheiro de pastel de nata nas manhãs. Tudo o que ela amava, agora só lembrava que sua vida havia mudado de rumo. Ela tentava se convencer, o tempo vai curar. Mas o corpo envia sinais estranhos. Cansaço, tontura e enjoo todas as manhãs. No início pensou que fosse apenas estresse, até perceber. Já fazia mais de um mês sem menstruar. Numa tarde de chuva leve, passou na farmácia da esquina para comprar um teste de gravidez. De volta ao quarto, suas mãos tremiam enquanto esperava o resultado. Em segundos, 2 linhas vermelhas apareceram nitidamente. Isabela sentou-se na beira da cama. Por alguns instantes, todo o barulho lá fora desapareceu. Então, uma lágrima caiu. Não exatamente de tristeza nem de alegria. Era um choque, uma verdade irreversível. Havia uma vida crescendo dentro dela. Ela sussurrou, como se falasse consigo mesma. Meu filho, mesmo que eu esteja sozinha, eu vou te ter. Eu prometo. A mão de Isabela pousou sobre o ventre, sentindo algo ao mesmo tempo estranho e sagrado. Em algum lugar entre as ruelas de pedra de Alfama, a vida dela acabava de começar um novo capítulo, cheio de desafios, mas também de esperança. Uma semana depois, Isabela estava sentada à janela da pequena cozinha, vendo a chuva bater nos telhados vermelhos das casas antigas. Fazia contas e percebia que suas economias durariam apenas alguns meses. Não podia viver às custas da mãe, então abriu o laptop e começou a enviar currículos para qualquer vaga disponível, de recepcionista a assistente administrativa. 2 dias depois um e-mail chegou. Convite para entrevista. Montenegro Engenharia e Construções. Isabela franziu a testa. Não se lembrava de ter se candidatado lá. Mas Montenegro era um dos maiores grupos de construção de Lisboa, famoso por sua seleção rigorosa. Uma oportunidade assim não podia ser desperdiçada. Na manhã da entrevista ela vestiu uma saia lápis azul escura, um casaco bege simples e entrou no arranha-céu envidraçado que refletia a luz da manhã. A recepção luxuosa, o piso de mármore, os funcionários impecáveis, tudo a deixava ao mesmo tempo deslumbrada e nervosa. Foi conduzida à sala de reuniões no 21º andar. Quem a esperava não era o chefe de RH,
mas Gabriel Montenegro, CEO e presidente do grupo, conhecido pela imprensa como o Lobo de Lisboa, por seu estilo frio e afiado. Gabriel folheou rapidamente o currículo, levantou os olhos e disse: "Você sabe que aqui não há espaço para erros, certo?" Isabela respondeu firme: "Eu sei, e não pretendo cometer nenhum." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois assinou um papel. "Começa na segunda-feira, sem experiência." Isabela mal podia acreditar. Saiu do prédio com o coração acelerado sem saber se era de alegria, ou pela sensação de que aquela porta recém-aberta a levaria a um lugar ao mesmo tempo brilhante e perigoso. No primeiro dia na Montenegro, Engenharia e Construções, Isabela entrou no escritório com uma bolsa pequena e um bloco de anotações novo. O espaço de trabalho era aberto com design moderno. O som dos teclados e telefones tocando era constante. Ela foi designada como assistente de projetos para o Departamento de Clientes Internacionais, um cargo que exigia rapidez, precisão e quase nenhum tempo para respirar. Mesmo grávida de 3 meses, Isabela decidiu que não deixaria ninguém vê-la como um peso. Anotava tudo com cuidado, respondia e-mails em português e inglês, fluentemente organizava reuniões, sem perder nenhum detalhe. Mas no final da primeira semana surgiu um problema. O maior cliente da empresa enviou uma reclamação, porque o relatório de progresso não correspondia ao contrato. O chefe de equipe imediatamente colocou a culpa em Isabela, a novata e menos experiente. Ela não reagiu na hora. Em vez disso, abriu todos os e-mails, cronogramas e o contrato original. Após 1 hora de revisão, descobriu que o erro tinha sido cometido por um funcionário veterano que inseriu dados incorretos e enviou o relatório diretamente ao cliente. À tarde, ela encaminhou todas as provas para Gabriel Montenegro. 15 minutos depois, o telefone da sua mesa tocou. "Venha à minha sala." "Agora." A voz dele era grave e firme. Na sala, Gabriel a olhou com uma expressão difícil de decifrar. "Você estava certa. O erro não foi seu." Fez uma pausa e completou: "A partir de agora, envie cópia de todos os relatórios diretamente para mim. Não confio que mais ninguém verifique com tanto cuidado quanto você." Quando Isabela já ia saindo, ele acrescentou: "Ah, e não se esqueça de almoçar. Mulheres grávidas não podem pular refeições." A porta se fechou atrás dela e seu coração disparou. Não só por ter superado o primeiro teste, mas porque Gabriel sabia de um segredo que ela nunca pretendia contar a ninguém na empresa. Numa terça-feira de manhã, Isabela recebeu um aviso urgente. Todos os líderes de departamento e o CEO participaram de uma reunião sobre o projeto de um resort à beira-mar em Cascais. Um investimento de dezenas de milhões de euros. A atmosfera na sala de reuniões do 25º andar estava carregada de tensão. Na tela, o plano atualizado era apresentado com a voz confiante do chefe da equipe técnica. Sentada no final da mesa, Isabela revisava os números enquanto ouvia. Em poucos minutos percebeu algo estranho. O orçamento de materiais estava com a unidade de medida errada, aumentando o custo total em centenas de milhares de euros. Se esse erro chegasse ao cliente, a reputação da empresa seria gravemente afetada. Olhou em volta. Todos concordavam, ninguém notava o problema. Isabela respirou fundo e levantou a mão. "Desculpe, mas o número na página 14 tem um problema." Comparando com a planilha original, o custo dos materiais foi calculado errado. Todos na sala se viraram para ela. O chefe da equipe técnica franziu a testa. "Você é nova aqui. Talvez ainda não entenda nosso método de cálculo." Isabela não recuou. Conectou o laptop à tela e mostrou exatamente onde a fórmula estava errada. O silêncio foi absoluto. Gabriel Montenegro, sentado na cabeceira, observava cada gesto dela com olhos afiados como lâminas. Quando ela terminou, Gabriel se voltou para o chefe de equipe. "Ela está certa. Refaça tudo antes de enviar ao cliente." E olhou diretamente para Isabela. "Incluam a senhora Duarte na equipe de auditoria interna deste projeto."
Alguns pareciam insatisfeitos, mas ninguém ousou contestar. Isabela sentou-se de novo, o coração ainda acelerado, percebendo que nos olhos de Gabriel havia não só respeito, mas também uma curiosidade mais profunda. Ela não sabia que aquele momento faria o Lobo de Lisboa começar a vê-la não apenas como uma nova funcionária, mas como uma peça capaz de mudar o jogo. Aquele dia, Lisboa enfrentava os primeiros dias quentes do verão. A temperatura no escritório estava alta devido a problemas no ar-condicionado. Isabela, no 6º mês de gravidez, trabalhava sem parar na revisão de documentos do projeto Cascais. Na hora do almoço, enquanto todos desciam para o refeitório, ela preferiu ficar para terminar o relatório final. Os olhos fixos nas linhas de texto, suor na testa, e de repente tudo começou a ficar turvo. Uma tontura forte a atingir. Tentou se levantar, mas as pernas cederam e só ouviu o som da cadeira caindo antes de desabar no chão. Ao abrir os olhos, viu o teto branco da enfermaria da empresa e sentiu o leve cheiro de antisséptico. Ao lado da cama, Gabriel Montenegro estava sentado, camisa com as mangas dobradas, gravata solta sobre a mesa, uma garrafa de água e um pequeno saco de pães. Ele falou com voz grave e preocupação evidente. Até quando pretendia trabalhar antes de descansar? Você está grávida, Isabela. Ela tentou dizer. Estou bem, mas ele a interrompeu. Bem, é quando você e o bebê estão seguros. Não quando você tenta ser forte até se esgotar. Isabela ficou em silêncio. Pela primeira vez, viu nos olhos daquele homem não apenas a frieza de um CEO, mas também uma antiga ferida. Gabriel contou de forma breve. Sua esposa estava grávida de 7 meses, quando sofreu um acidente e não sobreviveu. Naquele momento, a distância invisível entre eles desapareceu. Não eram mais chefe e funcionária, mas duas pessoas que sabiam o que era perder algo precioso demais. No fim da tarde de sexta-feira, Isabela estava organizando papéis para ir embora quando o telefone tocou. A recepcionista informou Sra. Duarte a alguém esperando na recepção. Disse que é seu marido. O coração de Isabela afundou. Ao sair do elevador, lá estava Miguel Andrade, elegante num terno cinza segurando um buquê de rosas vermelhas. Ele sorriu, como se nunca a tivesse abandonado. Isabela. Eu soube que você está grávida. Eu errei. Me dê uma chance. Ela ficou imóvel, o rosto frio. Uma chance? Você já teve. E jogou fora. Miguel se aproximou baixando a voz. Eu sou o pai do bebê. Tenho direito. Uma voz grave e firme interrompeu por trás. Direito de ser pai. Não é só pelo sangue. Isabela se virou. Gabriel Montenegro se aproximava. Ele ficou entre ela e Miguel, olhar cortante. Você abandonou ela grávida. Eu ouvi errado. Miguel hesitou, o buquê tremendo na mão. A presença imponente de Gabriel o fez recuar. Por fim, colocou as flores sobre o balcão da recepção e saiu sem se despedir. Isabela olhou para Gabriel surpresa e grata. Ele apenas disse: Quando estiver pronta, precisamos conversar. Ela assentiu, sentindo uma mistura de gratidão e medo. Medo de estar se aproximando demais de um homem perigoso, mas que era também o que mais a havia protegido. Nos dias seguintes ao encontro com Miguel, Isabela percebeu que sempre ficava abalada quando estava perto de Gabriel. Ele não falava muito, mas o olhar e a forma de aparecer no momento certo a faziam hesitar. Ela se perguntava, estaria sentindo isso por gratidão ou por algo mais profundo? Grávida sozinha e ainda marcada pelo casamento fracassado, Isabela temia perder a independência que havia reconquistado. Numa manhã entrou na sala de Gabriel com um pedido de demissão na mão. Ele leu rapidamente e franziu o senho. Porque preciso me reencontrar antes de fazer qualquer coisa por outra pessoa. A voz dela era baixa, mas firme. Gabriel ficou em silêncio alguns segundos, depois colocou o papel sobre a mesa. Se essa é a sua escolha, não vou impedir, mas não vou desaparecer. Eles se despediram com calma, sem promessas. Isabela iniciou uma nova fase,
alugou um pequeno quarto no centro de Lisboa. Abriu aulas de inglês e informática para crianças da vizinhança. Sentia-se livre, mas às vezes, no meio de uma tarde tranquila, o som da campainha fazia seu coração acelerar, esperando algo familiar. Até que num dia de feira educacional entre bandeiras coloridas, Gabriel apareceu. Sem terno, sem gravata, apenas uma camisa branca e um raro sorriso. Eu disse que não desapareceria. Numa noite de outono em Lisboa, a chuva fina caía sobre os telhados vermelhos. No pequeno quarto, Isabela segurou o ventre quando uma contração forte veio antes do previsto. Tentou pegar o telefone para chamar um táxi até o hospital, mas cada passo era difícil. Por sorte, Camila, amiga e ex-colega, chegou na hora. Ao ver Isabela suando frio, chamou uma ambulância. Sem saber por quê, também ligou para Gabriel. 15 minutos depois, quando Isabela era levada para a sala de parto, Gabriel chegou ofegante, com o cabelo molhado de chuva. Segurou firme a mão dela, o olhar decidido. Você não está sozinha. Eu estou aqui. O som do coração do bebê no monitor se misturava à chuva na janela. Após horas, o choro forte ecoou. Lucas Montenegro. Duarte nasceu saudável e corado. Isabela chorou exausta e feliz. Mas a paz durou pouco. A porta do quarto se abriu. Miguel entrou com a capa de chuva sobre o ombro e um buquê de lírios brancos. Aproximou-se da cama falando suavemente. Vim reconhecer meu filho. Eu sou o pai. Isabela apertou a mão de Gabriel e encarou Miguel. Pai não é quem só compartilha o sangue. Pai é quem está aqui quando eu preciso. Quem não foge quando as coisas ficam difíceis. Miguel ficou parado, um lampejo de arrependimento nos olhos, mas sem palavras. Gabriel não disse nada. Apenas permaneceu firme ao lado dela. Presença suficiente para confirmar a resposta de Isabela. Miguel virou as costas e foi embora, deixando a chuva continuar caindo lá fora. No quarto, Isabela abraçou Lucas, enquanto Gabriel pousava a mão em seu ombro. Sem promessas, apenas a certeza de que ficaria. 3 meses após o nascimento de Lucas, a vida de Isabela havia mudado completamente. As noites em claro, as trocas de fralda apressadas, o choro inesperado no meio da madrugada. Tudo se tornará parte da rotina. Gabriel continuava lá, sem impor nada, sem grandes promessas, mas sempre aparecendo no momento certo. Numa tarde de fim de semana, levaram Lucas ao Jardim da Estrela. O sol dourava as copas das árvores, o som do violão vinha de um canto do parque. Gabriel empurrava o carrinho. Isabela caminhava ao lado, a mão dela roçando na dele. Num ponto tranquilo, Gabriel parou. Tirou do bolso uma caixa de veludo azul e, ao abrir, revelou um anel de ouro simples. Isabela, não estou pedindo em casamento para prender você ou por obrigação. Estou pedindo porque quero escolher você todos os dias daqui até o fim da vida. Isabela o olhou, olhos marejados, mas com um sorriso suave. Eu aceito, se você lavar a louça comigo. Ambos riram. Lucas, no carrinho, balbuciou como se concordasse. Gabriel se inclinou e beijou a testa dela suave, mas com firmeza, como uma promessa que não precisava ser dita. Sem fogos, sem plateia. Apenas 3 pessoas numa tarde morna de Lisboa escolheram ficar juntas. E para Isabela, isso era a felicidade.